seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula da Semana do Conhecimento. Esta é a nossa aula de língua portuguesa de número 136. Vamos começar? Antes disso, vamos dar um oi para o Val, que vai nos acompanhar durante a aula. Oi, Val, tudo bem? Vamos lá? Na aula anterior, vimos o desfecho da história do menino Murilo, da revista Relatos Azuis. Compreendemos a finalidade da linguagem verbal e linguagem não verbal em uma tirinha. Você se lembra do Murilo, da história dele na revista Relatos Azuis? Você se lembra que o Murilo é autista e que a revista é autobiográfica? Porque foi escrita pelo pai do Murilo, que por meio de um personagem conta a história deles. Lembraram? Os objetivos desta aula: elaborar uma tirinha relacionando o conteúdo trabalhado nas aulas de arte, educação física e língua portuguesa. Já percebeu, né? Nesta aula, então, você vai entender como vai ser o seu produto final, ou seja, a sua atividade relativa à Semana do Conhecimento. Vamos prosseguir? Relembrando, quais são as características básicas de uma tirinha? Primeiro, balões de diferentes tipos e formas, que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e pensamento. Segundo, a tirinha possui elementos básicos da narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho, e às vezes a voz do narrador. Terceiro, sequência de imagens que montam uma cena, apresentando humor ou não. Vamos relembrar um pouquinho sobre os balões. Os balões representam a fala ou o pensamento dos personagens. Além disso, você viu um exemplo também de balões que servem como o espaço para a fala do narrador, porque ele pode aparecer em algumas tirinhas. Outro ponto, então, são os elementos básicos da narrativa. Então, a tirinha tem uma sequência narrativa. A história é contada com começo, meio e fim. Não importa se a tirinha apresenta apenas 3 quadrinhos ou se ela tem mais quadrinhos. Outro ponto importante, então, são as sequências de imagem que montam a cena. Como a gente já falou aqui no começo, relembrando a aula anterior, então nós temos a presença da linguagem verbal e não verbal. Nada em uma tirinha está ali por acaso. Então, a imagem não verbal, ela vai colaborar com a compreensão do texto verbal, as palavras. Então, a gente sempre deve ler, primeiro, a imagem não verbal, ou seja, o desenho que está ali na tirinha, e depois a gente segue imediatamente para o verbal. Isso acontece, às vezes, em frações de segundos. Fique tranquilo, se você ainda não parou para perceber isso. Atenção! Nesta aula, vamos planejar uma tirinha e focar no seu personagem principal, o herói. Nós falamos nas aulas anteriores sobre as personagens, as suas características emocionais, físicas, né? O comportamento dessas personagens. Por quê? Isso é o que vai determinar o nosso personagem, vai transformá-lo em um personagem único, singular. Anote todos os passos e preste bastante atenção em tudo que será orientado. De posse de todas as orientações, você produzirá a sua tirinha e entregará aos seus professores de língua inglesa, educação física, arte e língua portuguesa. Vamos lá então. Você vai fazer a sua tirinha, vai elaborar a sua tirinha e depois vai passar essa tirinha de maneira combinada para os seus professores de língua inglesa, arte, educação física e língua portuguesa. Isso é muito importante, porque os seus professores da escola é que irão avaliar a sua tirinha, ok? Agora, eu vou dar um tempinho para que você anote o que vai precisar. E a gente já volta.
E então, conseguiu anotar? Vou repassar a sua anotação com você, tudo bem? Me acompanhe. Então, o que você deveria anotar? O que vai precisar para fazer a sua tirinha. Então, pode ser um caderno de desenho ou papel sulfite, lápis de escrever, caneta e lápis de cor. Se preferir, você pode usar aplicativos. Eu anotei aqui, escrevi o nome de alguns aplicativos e até o endereço deles, para que você, então, se houver a possibilidade, possa acessar esses aplicativos. Vamos lá? Então, o primeiro deles é o Paint, que é um aplicativo que está instalado no computador, no Microsoft. Outro aplicativo é o Canva. Tá? Ele é online, então você precisa estar online para acessar esse aplicativo e usá-lo para fazer a sua tirinha. O terceiro aplicativo que eu indiquei aqui é o Tinkercad. Então, você pode acessar esse aplicativo para fazer a sua tirinha. Ele também é online e você precisa estar logado à internet para conseguir fazer a sua tirinha usando o aplicativo, tá bom? O Paint não é necessário ter internet, estar acessado à internet para usar, desde que o seu computador já esteja com o aplicativo instalado. Agora tem mais uma parte muito importante que precisa ser anotada. Preste bastante atenção nessa parte. Eu vou te dar mais um tempo para anotá-la, ok? Já volto. Anotou? Vamos conferir? Repasse aí junto comigo. Vamos lá. É preciso planejar, por isso pense e anote. Qual que é o tema da sua tirinha? O tema é Covid-19. Lembre-se, você não pode confundir tema com título. E a sua tirinha precisará apresentar um título. Todo texto que a gente produz precisa de um título. Tá? E o título tem que estar relacionado ao conteúdo do nosso texto. E a tirinha é um gênero textual, lembre-se sempre disso. Então, o tema, reforce aí, Covid-19. A partir disso, você vai pensar no que vai escrever, qual vai ser o conteúdo da tirinha e vai planejar o título. Tanto faz se você planeja o título antes ou depois. O importante é sempre estar ciente de que ele está relacionado com o conteúdo do texto. O que mais que você anotou aí? Roteiro. O seu roteiro tem que ter no mínimo 50 palavras, tá? Na verdade, a sua tirinha vai ter que estar dentro disso, das 50 palavras. Esboço ou rascunho. Eu coloquei aqui rascunho também porque a maioria conhece como rascunho.
O que é? É o planejamento. Então, eu vou planejar o tamanho da minha tirinha, eu vou planejar os meus personagens e daí começar a desenhá-los, desenvolvê-los nisso que a gente chama de esboço. Desenho. Então, o desenho ele vai estar já no esboço. É claro que o esboço, como é apenas um rascunho, ele vai ser melhorado depois, tá? Mas ele já vai trazer uma ideia daquilo que vai ser a sua tirinha. A arte final, que é, como eu falei agora, que é o esboço melhorado, e as cores e texto. Então, você precisa planejar quais vão ser as falas dos personagens. É claro, o foco é no personagem principal, o herói. Mas você pode, sim, planejar outros personagens que dialoguem com esse herói no decorrer da sua tirinha. Pronto, você está preparado para iniciar o seu roteiro. Só que temos algumas anotações aqui, algumas lembranças sobre o seu roteiro. Acompanhe comigo. Primeiro, aula de arte. Você se lembra que eu falei ainda há pouco que você vai precisar enviar a sua tirinha pronta para alguns professores da escola? Eles vão avaliar os seguintes critérios para a sua tirinha. Contemplar diferentes estilos, traços e o uso das cores presentes nas personagens das histórias em quadrinhos. Esse é um ponto muito importante que será avaliado pelo seu professor de arte, tudo bem? Aula de educação física. Criação de um personagem herói, considerando seus poderes e como isso reflete em sua aparência e habilidades motoras. Então, na aula de educação física, aqui do Aula Paraná, da Semana do Conhecimento, o professor de educação física colocou esse critério como um critério a ser avaliado pela disciplina de educação física lá na escola, pelo seu professor de educação física. Então, preste muita atenção nessa parte. Aula de língua inglesa. Então, o que a professora de inglês pediu para ser avaliada na sua tirinha? Precisamos prestar atenção nisso. Criar uma frase em inglês para o personagem. Incluir um substantivo contável e um incontável sublinhados com sua classificação ao lado. Então, assim, você vai fazer a sua tirinha e você vai criar uma frase nessa tirinha que seja em inglês e que contenha isso que a gente acabou de ler, um substantivo contável e um incontável. E aí, abaixo da tirinha, você faz a classificação desse substantivo. Ok? Vamos seguir? Em língua portuguesa. Poxa, língua portuguesa tem bastante coisa aqui que precisa ser feita a partir de língua portuguesa, então preste atenção. Criar, preferivelmente, mais um personagem para compor a tira juntamente com o herói. Lembra que eu falei que o seu herói precisa ter alguém com quem dialogar? Então você vai criar mais um personagem para essa tira. Desenvolver uma narrativa curta em 3 quadrinhos. Veja que está sublinhado. Então, a sua tirinha tem que ter 3 quadrinhos. Com desfecho inesperado, que de preferência leve ao humor. De preferência, mas nem todas as tirinhas apresentam humor. Ainda sobre os critérios ali solicitados por nós, ou melhor, por mim aqui para você e pelo seu professor de língua portuguesa aí da escola. Então, preste atenção. Utilizar os recursos verbais e não verbais dentro de uma linguagem própria dos quadrinhos, ou seja, onomatopeias, balão, requadros, entre outros. Então, onomatopeias. O que são as onomatopeias? Vamos relembrar? As onomatopeias são aqueles símbolos ou imagens de pô, pá, toque, toque. Então, a gente usa palavras, letras, para representar os sons, tá? Então, isso é onomatopeia. Os balões, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os balões mais adiante, mas vocês se lembram dos balões, que são aqueles em que estão as falas e pensamentos dos personagens. E os requadros são os quadrinhos, ok? Privilegiar o tipo textual narrativo nos diálogos, apresentando começo, meio e fim. Então vai ter que ter a presença de um narrador. Eu preciso que a minha tirinha apresente a voz de um narrador.
Não necessariamente. Por quê? Porque a sequência de falas, a sequência de ações na tirinha já apresentam essa narração, ou seja, o começo, o meio e o fim da história. Falei que eu ia relembrar os balões com vocês, olha aqui, os tipos de balões. Então, preste atenção e já vai imaginando aí qual tipo de balão que você vai precisar para a tua história. Pensa bem. Então, se for um balão de fala, tem que ser esse balão lisinho, tá? E lembrando, balão com rabicho é balão de fala, sem rabicho é um narrativo. Balão de fala, de personagem é lisinho. Esse pontilhadinho aqui, ó, é o de cochicho do personagem. Então, se o seu personagem for falar mais baixo, se ele for cochichar com outro personagem, então você vai fazer esse balão pontilhado. Vamos para o próximo balão. Olha aqui o balão do pensamento, ele parece uma nuvenzinha, né? Então, esse balão que parece uma nuvem, ele representa o pensamento do personagem, independente de qual personagem seja. Se você quiser representar o pensamento dele, então precisa estar nesse tipo de balão que parece uma nuvenzinha. Próximo balão? Nossa, olha só, esse balão que parece mais um raio. Ele representa o quê? O grito. Então, seja um grito, como a gente tem aqui no exemplo, de pedido de socorro, seja um grito porque a pessoa está brava, seja qual for o motivo do grito. Esse grito vai estar representado dentro deste tipo de balão aqui, ó. Depois, quando eu tenho mais de um personagem falando ao mesmo tempo. Como é fala, ele vai ser um balão lisinho. Só que eu vou ter mais de um rabicho, porque cada rabicho vai estar direcionado a cada personagem que está falando ali ao mesmo tempo. Entendeu? Vamos para o próximo. O personagem teve uma ideia. Olha só como a gente representa aqui, muito bem nesse balão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por quê? Porque eu tenho um balão em formato de nuvem, que é o balão do pensamento, e este balão, então, tem a imagem, o desenho de uma lâmpada, que significa iluminação. Quer dizer que esse personagem teve uma ideia. Compreendeu, né? Eu sei que sim. Mão na massa. O que quer dizer mão na massa? Quer dizer que agora é sua hora de trabalhar. É a sua vez de colocar em prática tudo o que a gente falou aqui durante a Semana do Conhecimento. Vamos lá? Tenho mais alguns recados que são muito importantes e você precisa anotar, ok? Eu vou dar um tempo depois para você anotar. Calma. Vamos lá. Ao finalizar o trabalho, siga as orientações abaixo. Então, tire uma foto da sua produção e combine com o seu professor onde ele irá receber, professor ou professora. Se vai ser via e-mail, WhatsApp, outra forma que o professor ou professora definir para avaliar o seu trabalho. Então, você vai entrar em contato com o seu professor da escola, os professores daquelas disciplinas que eu já falei aqui, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Então, esses professores vão dizer para você se você deve enviar para eles a foto da sua tirinha ou via WhatsApp ou por e-mail, lá no seu @escola, tá? Defina isso com o professor. E a partir disso, então, você, depois de definido isso com o professor, o que você vai fazer? Você vai transformar essa foto em um formato JPEG ou PNG para enviar. Então, primeiro você combina com o professor qual a forma de envio, tira a foto e transforma essa foto, ok? Nesses formatos aqui. Qualquer coisa, sobre dúvidas como fazer isso, pergunte ao professor, ele vai te ajudar. E aí você terá que enviar para um e-mail. Por que você vai enviar para este e-mail a foto do seu trabalho? Porque nós vamos publicar o seu trabalho. Calma, vou explicar. Então, você vai enviar para o e-mail semana do conhecimento ceed@escola.pr.gov.br. Anotou? Vou repetir. Semana do conhecimento ceed@escola.pr.gov.br.
CED com 2 Es. Agora eu acho que foi, né? Deu tempo de copiar aí. Identifique-se no e-mail colocando o seu nome completo, colégio onde estuda e o nome da sua cidade. Então, você precisa se identificar no e-mail. Você vai colocar no cabeçalho do seu e-mail o seu nome, o nome da sua escola e a cidade onde fica a sua escola. Porque nós vamos receber fotos de todo o estado do Paraná. E a gente quer saber exatamente de onde veio a sua foto. Depois disso, nós vamos divulgar as suas tirinhas nas redes sociais. Como que você vai encontrar a foto da sua tirinha nas redes sociais? Pelas hashtags que estão aqui embaixo. Hashtag CED, Semana do Conhecimento, e hashtag CED 8 Ano Linguagens. Veja que o 8 é numeral, tá? Então, você precisa digitar o número 8 ali para encontrar a sua foto. Várias fotos estarão na rede social, quando você pesquisar por essa hashtag, várias fotos de várias tirinhas. Então vai ser bem legal, porque além de ver a sua tirinha ali publicada, você também vai poder verificar e se divertir olhando as tirinhas dos seus colegas aí, estudantes do 8º ano de todo o estado do Paraná, da nossa rede de escolas. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Você ainda vai ter acesso a um tutorial que vai dar ainda mais explicações sobre como desenvolver este trabalho, como finalizar o seu trabalho. E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.